Patmos por causa do testemunho e da palavra de Deus, e estando aprisionado, ele teve uma visão de Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo de uma forma diferente, pois não viu Jesus como era quando estava na terra. Quando ele estava na terra, Isaías escreveu no capítulo 53 do seu livro que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, e como a raiz da terra seca vem nascendo diante do Senhor. Era homem de dores e não tinha beleza alguma para que nós o desejássemos. Jesus Cristo andou na terra, o meio Nazareno, passou 3 anos e meio ensinando aos homens como deviam ou como deveriam se portar-se para agradar a Deus, para poder fazer a vontade de Deus. Mas Jesus, certa feita, anunciou que era chegada a sua hora, era chegado o momento em que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores. Os discípulos começam a se entristecer, um começa a olhar para o outro e começam logo a dizer: e agora o que vai acontecer conosco? O que vai nos acontecer? Por quê? Porque Jesus não estará mais no nosso meio. Quem é que vai nos alimentar quando nós estivermos com fome? Ele não poderá mais multiplicar os pães nem os peixes. Quem é que vai nos livrar ou nos honrar diante da multidão quando nós não pudermos expulsar os demônios? O mestre não estará aqui. Quem é que vai nos ensinar o certo e o errado? Porque só ele tem palavra de salvação. Nós vamos ficar só, nós vamos ficar órfãos, e começam a se entristecer. Jesus Cristo penetra dentro do homem, porque ele não olha o exterior, ele olha dentro da alma do homem, penetrando dentro do coração dos seus discípulos. Ele disse: não se entristeçam, porque eu não vou deixar vocês só. Eu rogarei ao Pai, e ele mandará outro semelhante a mim, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nós porém o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar um lugar. Se eu preparar, irei outra vez para onde eu estiver, vós também desejais comigo. Jesus Cristo partiu, e os irmãos conhecem a história. Passou pelo sofrimento no Calvário, passou pelas chicotadas do açoite, 400 cortes nas suas costas. Ele sangra, ele vai semelhante ao cordeiro mudo. Ele não reclama, porque ele sabia que sobre ele estava o castigo que trouxe a paz à igreja. Então ele não reclama. Ele olhava para mim, presbítero Paulo, ele olhava para você e dizia: ele não vai suportar, ele não vai suportar, eu vou suportar por ele, eu vou suportar por ele. Não abriu a boca, não é ele subindo até a cruzes, sendo totalmente debochado pelos homens, o seu dedo bate na sua face, os homens olham para ele, porque não diz nada, porque não fala nada. É porque existiu uma profecia. Ele vai como cordeiro, ele vai como cordeiro, ele vai como cordeiro, ele vai ser sacrificado, vai dar vida à igreja. Jesus Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus. 40 dias ele passa na terra. 3 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desce sobre a terra, permanece a promessa. Ele disse: eu vou, virei outra vez, para onde eu estiver, vós estejais também. Então os discípulos começam a pregar o Evangelho em todos os 4 cantos da terra, ganhando almas. Em 60 anos eles aprenderam uma palavra em todo o mundo antigo, e ganham as vilarejos, ganham as pessoas para Deus, e eles começam a fazer uma obra tremenda e linda na terra. Passou a era dos apóstolos, todos morreram, apenas um deles ficou, João, porque havia uma profecia acerca dele, que ele não morreria pela mão de ninguém. João foi o único que não morreu, aleluia, de martírio. Ele estava vivo, levaram para a ilha de Patmos. João está lá, quem sabe pensando no ministério está acabando, quem sabe pensando: eu já tenho 99 anos, não posso fazer mais nada para Deus. Quem sabe pensando: Deus me abandonou aqui na ilha de Patmos, eu vou morrer aqui, mas glória a Deus, porque eu subirei ao encontro do Senhor. E quando ele está pensando assim, a Bíblia Sagrada diz que no dia do Senhor, o Espírito de Deus arrebata o espírito de João, leva ele até uma outra dimensão. E ele diz: eu ouvi uma voz sobre muitas águas. Quando eu ouvi a voz, olhei para ver quem falava
chama de fogo, vai